isso afeta a compra dele. Se o cliente não tiver muito bem relaxado, se o cliente não tiver com o sistema ali parasimpático ligado, né, que a gente já aprendeu nas outras aulas, esse cliente não vai conseguir fazer uma boa compra, né? Então isso acaba influenciando a compra do nosso cliente, tá bom? Experiências passadas e memórias. Tá? Experiência pessoal. Nossas experiências passadas e memórias influenciam como percebemos e interpretamos novos estímulos. O cérebro utiliza essas experiências para prever e dar um sentido a estímulos presentes. Aquilo que eu falei para vocês. Quando você está atendendo um cliente, quando você vai atender um cliente e você recebe esse cliente, o cérebro dele tem 0,04 segundos, 0,04 segundos para criar uma percepção em relação a você. Então conhecer esse cliente é muito importante para que você possa fazer um bom atendimento. E veja, pessoal, a gente tem, como eu falei para vocês, um contexto cultural, né, e um contexto biológico é muito parecido. Então, como que você vai entender esse cliente, compreender esse cliente, se o cliente é novo? Escutando o cliente, criando essa conexão com o cliente, tá? Porque essas memórias que ele tem, a gente não sabe quais são os traumas que ele tem. A gente não sabe o que ele gosta muitas vezes. Como que a gente vai descobrir isso? Como eu já falei para vocês, você pode utilizar a metodologia do Spin Selling que nós aprendemos nas outras aulas. Então isso faz muita diferença na hora de você atender o cliente. As experiências moldam as atitudes deste cliente. E às vezes uma coisa que você fala pode remeter a uma coisa ruim no passado dele, e às vezes ele nem vai ficar chateado com você, mas o cérebro dele vai ligar ali a amígdala, né? Vai ligar o alerta e vai falar assim, ó, ou a gente foge, ou a gente luta, ou a gente paralisa. O cliente não vai mais conseguir, ele vai entrar em hiperfoco, ele não vai mais conseguir se concentrar no atendimento que você está dando para ele, tá bom? Contexto cultural. A cultura em que vivemos influencia nossa percepção ao mudar nossos valores, crenças e formas de interpretar o mundo, aquilo que eu falei para vocês. Cada pessoa interpreta o ambiente de uma forma. Diferentes culturas podem ter percepções distintas sobre o mesmo estímulo. Isso que eu falei para vocês. Pessoas diferentes têm estímulos diferentes em relação ao ambiente. Então faz muita diferença o ambiente que a pessoa tá. Cada ambiente de uma pessoa é um ambiente de uma pessoa. Por exemplo, eu não gosto de calor, eu gosto de frio. Muitas pessoas, a maioria das pessoas gosta de calor. O frio incomoda, eu sou o contrário. O calor me incomoda. Né? Então a gente tem que ter essa percepção que a nossa visão não é a visão do cliente. E veja, o contexto cultural, ele influencia demais. Às vezes, nós temos mentorados que tem lojas, às vezes na mesma cidade, em cidade diferente, que o produto gira muito, e às vezes muda o bairro e o produto não gira. Então o vendedor, eu falo sempre para vocês, nós temos que ter o conhecimento, né, a teoria da lateralidade, a teoria do conhecimento em T. A gente tem que conhecer vários assuntos, porque o contexto cultural hoje ele é muito grande e ele influencia demais. Né? Então hoje a gente tem que conhecer, a gente tem que ter processos bem definidos, conhecer de pessoas, conhecer de produto, a gente tem que conhecer as gerações, a gente tem que conhecer um pouco de religião, um pouco de economia, um pouco de filosofia, porque para você criar essa conexão, veja, as pessoas compram de quem elas têm conexão, as pessoas têm comprado cada vez menos, transacionado cada vez menos com pessoas com quem elas não têm conexão. Você só vai ter conexão com o teu cliente se você tiver um fit cultural com esse cliente. E para você ter esse fit cultural, você vai ter que ler muito, você vai ter que estudar muito para que você conheça de várias coisas, para que você conheça de vários assuntos. Entendeu? Então o contexto cultural hoje conta demais. Então a gente precisa conhecer qual que é a cultura local, qual que é a cultura da onde a gente está vivendo, qual que é a cultura do nosso povo e a cultura do nosso cliente. Porque cada casa, cada pessoa tem uma cultura, uma microcultura diferente. Tá bom, pessoal? E o contexto social. Isso aqui, quem é da academia JA, do JA Gestão de Vendas, a gente vem trabalhando muito aí nos últimos anos, né? Influência social. As interações sociais e as normas sociais também afetam a forma como percebemos e reagimos a estímulos. Por que que a gente faz campanhas, muitas vezes, onde a gente nem foca no cliente comprar na loja? A gente vê várias campanhas já, onde a nossa campanha era arrecadar brinquedo, arrecadar roupa, arrecadar material escolar, e se o cliente levasse na loja, ele já estaria concorrendo ao prêmio. Por quê? Porque hoje as empresas, as pessoas, elas querem comprar de varejo, de loja, de vendedor, que tenham uma responsabilidade social. A gente fala muito hoje de ESG, né? As grandes empresas de capital aberto, hoje elas têm que cumprir as normas do ESG, né? Que é a parte social, a parte governamental, né? E a parte do meio ambiente. Elas precisam focar nisso. Hoje tem departamento essas empresas. E você também precisa, porque antigamente, pessoal, eu já falei isso em outros vídeos, quando a gente ia consumir, primeira coisa que a gente pensava, a marca, depois, não tinha muita importância,
onde a gente vai comprar. Em terceiro, quem ia atender a gente nem se importava muito. Hoje essa pirâmide tem mudado. Com a geração Z, agora com as gerações transitando, isso tem mudado. Por quê? Hoje, primeiro, a pessoa quer saber de quem que ela vai comprar. Quem que é o vendedor que está me atendendo? Eu conheço ele, eu tenho fit cultural com ele, ele faz parte da mesma roda, ele tem, ele tem os mesmos anseios que eu. Qual que é a cultura que ele está inserido? Qual que é, a responsabilidade social que ele tem? Segundo, onde que ele trabalha? O que essa empresa faz para o meio social? Com o que essa empresa se preocupa? Qual a visão, os valores dessa empresa? Qual que é a missão dessa empresa? Olha quantas variáveis, pessoal. Antigamente, a nossa preocupação era comprar e vender. Simples assim. E em terceiro é a empresa, a marca. A marca é importante? Ainda é muito importante. Mas ela tem ficado em terceiro lugar, porque as pessoas têm preferido comprar de marcas não tão conhecidas, mas de comprar de alguém que realmente faça parte, né, da comunidade onde essa pessoa está inserida. A gente nunca viveu tanto o senso de comunidade. Então o contexto social é muito importante que você esteja inserido. Você tem que ser um influenciador do teu cliente. Não adianta mais você ser vendedor e ser atendente. Você tem que ser influenciador. Você tem que estar mostrando conteúdo para o teu cliente todos os dias, todas as semanas. E não conteúdo de venda. Conteúdo que vai gerar uma conexão neural nele, que ele vai lembrar de você quando ele precisar. É isso que a gente precisa. Tá bom, pessoal? Vamos pro próximo lá. Estado emocional e psicológico. O estado emocional afeta como interpretamos as informações. Por exemplo, alguém que está ansioso pode perceber uma situação como mais ameaçadora do que alguém que está calmo. Aquilo que eu falei para vocês: sistema simpático e sistema parasimpático. Quando o cliente está relaxado, ele está com o sistema parasimpático ligado. Quando ele está em tensão, ele liga o sistema simpático e aí ele entra em hiperfoco e daí ele não consegue mais se concentrar. Veja, pânico não é falta de foco. Pânico é hiperfoco. Ele vai estar, o corpo dele vai estar focado em sair daquela situação. Então, quando a gente está atendendo o cliente, a gente tem que perceber se esse cliente está agitado, se ele está com pressa. Qual que é o perfil desse cliente? Nós fizemos agora a parte do DISC. Nós já tivemos outros estudos sobre perfil comportamental do cliente, né? Se esse cliente é influenciador, se esse cliente é um cliente mais conservador, se esse cliente é dominante, se esse cliente é influente, né? Se esse cliente é conforme, se esse cliente é estável. A gente tem que entender, conversando com ele primeiro, qual que é essa percepção desse cliente e depois a gente vai saber como que a gente vai acalmar ele. Veja, algumas insights de neurociência. Por exemplo, se está muito quente e o cliente entrou na loja e ele está estressado por causa do calor, tá? Dá um copo de água fresca para ele. Né? Oferece um copo de água fresca para ele. Mas não negocie enquanto ele estiver tomando aquela água fresca. Por quê? Porque quando a gente está em contato com alguma coisa gelada, a gente tem a repelir as coisas que estão próximo da gente. Quando a gente toma um café, alguma coisa quente, a gente fica mais... É como se a gente liberasse o neurotransmissor da ocitocina, que é o neurotransmissor do amor, né, da comunidade. Tudo isso nós vamos falar na próxima aula. Então, é importante que você perceba, porque assim, quanto mais focado o cliente estiver no teu atendimento, melhor vai ser o teu atendimento. Ele vai fazer uma compra mais consciente, você vai conseguir aumentar o teu ticket médio e o teu PA. Tá bom, pessoal? Vamos pro próximo lá. Influência da genética e dos neurotransmissores na hora da compra. Um neurotransmissor é uma substância química que atua como um mensageiro no sistema nervoso, transmitindo sinais entre neurônios, tá? É aquela primeira imagem lá, esqueci de falar para vocês, tá? Células nervosas e outras células. Ele desempenha um papel crucial em praticamente todas as funções do corpo e da mente, incluindo o movimento, a percepção sensorial, a regulação do humor, o pensamento, a aprendizagem e a memória, tá? Isso é um neurotransmissor. Então, o neurotransmissor são essas conexões. O neurotransmissor, ele é um pouco diferente do hormônio, tá? O neurotransmissor é liberado no cérebro, se bem que a gente tem neurotransmissor no intestino também, né? Mas o neurotransmissor, ele é uma conexão entre dois neurônios no cérebro, tá? E o hormônio, pessoal, o hormônio, ele é liberado no sangue e geralmente é liberado por glândulas, tá bom? Vamos lá. Aí aqui nós vamos falar sobre alguns neurotransmissores, tá? Que são muito ativos na hora da venda, tá bom? Dopamina. A dopamina é talvez o neurotransmissor mais associado ao ato de comprar.
ela está relacionada ao sistema de recompensa do cérebro e é liberada em respostas a experiências prazerosas. Durante a compra, especialmente uma compra desejada ou esperada, os níveis de dopamina podem aumentar, criando uma sensação de prazer e satisfação. Esse processo pode reforçar o comportamento de compra, tornando a experiência mais gratificante. Veja, pessoal, muita gente fala que a dopamina é o neurotransmissor do prazer, né? Do prazer. Mas, na verdade, o neurotransmissor, a dopamina, ela é um neurotransmissor que ela antecipa, ela é o desejo de você ter o prazer. Então, a dopamina, ela tende a te colocar em movimento, tá? É o neurotransmissor da perspectiva, né? Eu vou fazer tal coisa, é liberado esse neurotransmissor, tá? Ela tá ligada em atitudes prazerosas, tá bom? Então, por exemplo, assim, hoje a gente fala que a gente vive muito a era da dopamina. Por quê? Porque a gente sempre quer novidade, quer novidade, quer novidade, quer novidade, quer novidade, quer novidade. Por isso que é importante você estar sempre mostrando o produto de forma diferente para o teu cliente. Por isso que é sempre importante você estar fazendo campanha dentro da tua loja. Por quê? Porque a dopamina, ela vai gerar essa expectativa, ela vai gerar surpresa. E isso traz muita perspectiva para o cliente, e isso faz com que esse cliente seja cativado por você. Então, nós estamos constantemente buscando novidade, e cada vez mais, né, tem vários estudos que mostram que as pessoas estão cada vez mais viciadas na dopamina, sabe? Naquele desejo sempre de coisa nova, conquistei isso, já não quero mais, conquistei isso, já não quero mais. A gente sempre está com uma dose maior de dopamina no nosso cérebro. E a gente vai falar um pouco mais sobre a dopamina aí na próxima aula, e como que a gente vai ativar a dopamina no cérebro do nosso cliente, tá bom? Mas a gente tem que saber que a dopamina, ela é muito importante para fazer com que o cliente tenha atitude. E a novidade é uma coisa que gera a liberação de dopamina no cérebro do nosso cliente, tá bom? Serotonina. A serotonina está ligada ao humor e ao bem-estar geral. Níveis adequados de serotonina podem contribuir para uma sensação de calma e felicidade. Em um contexto de compra, especialmente em ambientes agradáveis ou quando o consumidor está adquirindo algo que realmente deseja, a serotonina pode ajudar a criar uma experiência positiva e confortável. Então, a serotonina, né, ela está ligada ao bem-estar. Então, quanto mais confortável for a experiência do nosso cliente, quanto mais conforto você der para o cliente na hora do atendimento, mais serotonina vai ser liberado no organismo desse cliente. Então, mais calmo esse cliente vai ficar, né? Mais atenção ele vai prestar em você, e mais fácil vai ser você conseguir fazer uma venda consultiva para esse cliente. Veja, pessoal, tudo aquilo que a gente fala de neurociência, desses aspectos da neurociência, é para que a gente possa, em primeiro lugar, criar uma experiência inesquecível para o nosso cliente. Não é para a gente vender mais simplesmente por vender mais, né? Não adianta você vender para o cliente e ele nunca mais voltar. É criar essa experiência para que realmente o cliente veja você como um consultor, como um curador, e para que esse cliente realmente goste do atendimento e que você realmente faça o atendimento que vale a pena para esse cliente, tá bom? Endorfina. A endorfina são neurotransmissores que atuam como analgésicos naturais, proporcionando uma sensação de euforia, alívio do estresse. Durante a compra, especialmente quando há uma sensação de realização ou quando o cliente se envolve em uma experiência divertida, como em promoções ou eventos. As endorfinas podem ser liberadas, contribuindo para a sensação de bem-estar. Então, a endorfina, pessoal, lembra quando eu falo para vocês que o cliente compra por dois motivos? Ou ele compra porque ele precisa resolver um problema, uma dor, ou ele compra por quê? Porque ele quer realizar um sonho. E a endorfina é um neurotransmissor que tem a ver quando ele precisa resolver uma dor. Então, uma forma da gente atender bem esse cliente, a gente vai aprofundar bastante isso na próxima aula, né? A endorfina é liberada quando o cliente ele vem até você, né? Ou você sabe que esse cliente tem alguma dor e ele tá com aquela dor, e a endorfina vai ser liberada quando você conseguir resolver a dor desse cliente. Então, por exemplo, o cliente ele precisa comprar uma roupa que ele tem uma promoção, ele tem um jantar de promoção e ele não tá achando aquela roupa, né? Então ele tá no estresse, ele precisa, ele não consegue achar. Você vai lá e resolve o problema para esse cliente. Vai ser liberado
endorfina. E veja, pessoal, toda vez que libera um neurotransmissor desse, a gente vai falar depois sobre a CREB1 na próxima aula, que é uma proteína, toda vez que você libera esses neurotransmissores, tá? Com eles você pode acionar uma proteína que chama CREB1, que está relacionada à construção de memória